Olá, bom dia, crianças. Hoje é dia 11 de junho. 11 de junho, nós estamos aqui, ó, no nosso calendário. Professora, pegar o giz, ó, nós estamos aqui, ó. Nós já caminhamos 11 dias do mês de junho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Na coluna da sexta-feira. Na coluna da sexta-feira. E nós estamos no mês 6 já, né? No mês 6. Na metade do ano nós já estamos. Ó. Na metade do ano, ó. Nós estamos aqui em junho, dia 11 de junho. O que a professora quer ensinar para vocês? Eu quero ensinar que esse calendário, ele foi dividido em meses, mas eu posso esticar ele num barbante. Nós temos que imaginar esse calendário esticado num barbante. E eu vou fazer um exemplo aqui, só do mês de junho, para vocês estar vendo. Então, vamos lá. Ó, mês de junho. Então, eu vou começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Só que esse calendário foi dividido em semanas. Então, nós começamos numa terça-feira, depois quarta-feira, depois quinta-feira, depois sexta, depois sábado e domingo. Acabou a semana. Acabou essa semana. Aí nós começamos segunda-feira de novo, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Nós estamos na sexta. Ó, aqui é sexta. Na sexta-feira. Amanhã ele continua. Amanhã vai ser sábado, depois domingo, depois segunda de novo. Então, é isso que é o calendário. E se a gente esticar numa cordinha, nós temos que imaginar o calendário esticado numa corda de 365 dias. Então, o calendário foi um instrumento que foi usado para dividir o tempo, os 360 dias que constitui o ano de 2021, dividir em semanas para ficar mais fácil para a gente se organizar. Senão, como que seria? Ó, amanhã ninguém vem na escola, porque vocês precisam descansar. Não, foi dividido em 7 dias, porque lá na Bíblia, Jesus, Deus deixou escrito que o homem trabalharia 6 dias e descansaria no 7º dia. Então, olha, nossa semana tem 7 dias, porque isso foi Deus que deixou escrito. O homem trabalha 6 e descansa no primeiro dia da semana. Então, o primeiro dia da nossa semana, da próxima semana que virá, não é segunda-feira, é domingo. Na segunda, o próprio nome já fala, ó, segunda-feira, é o segundo dia, tá? Até o final do ano, a professora vai falar sempre sobre a importância do aluno compreender a estrutura do calendário, do aluno compreender que é uma sequência de dias, tá? Agora a professora vai compartilhar, nós vamos trabalhar hoje a última atividade do Aprender Sempre, de matemática, e na próxima semana a professora vai começar o Aprender Sempre, volume 2. Os familiares precisam ir na escola buscar. Na semana, pode ser na segunda-feira, eu estarei lá. Pode buscar na segunda, mas se forem hoje buscar, o material está disponível. Já fui para o cantinho. Nós vamos trabalhar na página
124, elaborando problemas. Nesta aula, nós vamos elaborar e resolver. Então, nós vamos construir o probleminha e resolver. Juliana quis elaborar problemas sobre aves. Ela deu início ao texto, complete-o, criando uma pergunta. Aqui não tem pergunta. Aqui não tem a pergunta. Vocês vão simplesmente fazer uma pergunta para o problema e resolver depois, tá? Para que os alunos aprendam a importância da pergunta. Qual é os passos de resolução de problema? Primeiro eu leio, eu compreendo, depois eu vejo o que o problema está pedindo. E depois eu vou responder a pergunta do problema. Então, hoje, a atividade só colocou a situação. Vocês vão criar uma pergunta. Então, vamos lá. Gabriel ganhou 18 miniaturas de aves e colocou-as em uma caixa. Depois, ele retirou dessas miniaturas. Qual é a pergunta que vocês podem estar criando para resolver essa solução? Ele ganhou 18 e colocou-as numa caixa. Ele depois retirou 10 dessas miniaturas. Como será a pergunta que vocês vão criar? Eu quero ver depois. Thelma e William foram visitar os tios no sítio e lá observaram que em uma árvore havia 20 pássaros. Havia 20 pássaros. Quando se aproximaram, alguns dos pássaros voaram e, observando a árvore novamente, contaram 13. O que aconteceu? Qual é a pergunta que vocês vão criar dentro dessa situação? Tem uma pergunta muito fácil. Então, vocês vão ler o problema, compreender os dados do problema e depois vocês vão fazer uma pergunta e responder o problema. Tá? Nesta aula, nós vamos relacionar figuras geométricas ao objeto do dia a dia. É fácil também. Aqui nós temos, ó, para guardar os álbuns e as figurinhas, Juliana separou algumas caixas. Ela perguntou à sua mãe qual figura geométrica poderia ser associada. Então, aqui, nesta caixa aqui, qual é a figura? Que eu já expliquei. Sólido é uma coisa, figura é outra. Sólido eu vejo todas as faces, figura eu vejo uma face só. Qual é a face que eu posso enxergar aqui desta caixa? Vocês vão desenhar e escrever o nome da figura. Este daqui, a professora já trabalhou várias vezes com vocês. Que figura que é esta? Lembra que eu falei das figuras que rolam? Qual que é o nome dessa figura geométrica? E este daqui? Esse aqui é o objeto em si, é o sólido em si. Mas qual que é o nome da figura? E este daqui? O que é isso daqui? Olha, ela tem um nome especial. Vocês vão colocar o nome, tá? E o nosso Aprender Sempre foi encerrado. Daqui a pouquinho eu volto na aula. A professora vai passar uma atividade do livro de matemática como complemento da aula. Beijos.